Show. Bem, então a gente vai dar prosseguimento na nossa aula de hoje, continuando o assunto, né, produção. Gestão da produção, mais especificamente. Bom, de acordo com o que nós temos conversado, né, já há alguns dias, a palavra gestão... Alguém falou? Acho que o Gabriel? Não? De acordo com o que nós estamos conversando há alguns dias, né, a palavra gestão nos remete, né, a um estado de organização. E a gente observa a gestão, né, dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso trabalho, né, ou seja, no nosso dia a dia. Tudo aquilo que bem planejado, bem estruturado, bem alinhado, né, estando elencado em argumentos técnicos, né, é possível que se consiga, então, né, procedimentos que tornam o trabalho aí com melhor desempenho, né, e, por fim, uma entrega, né, favorável de acordo aí com o que é a necessidade do nosso cliente. Bom, dentro do gerenciamento, né, a gente começou ontem a discutir a questão da produção. Gente, o que é produção? Vamos lá, vamos interagir. Essa disciplina é isso, né? É conversarmos aí a respeito do que nós estamos vivenciando, né? Não há outra maneira de medir conhecimento a não ser expondo o que se sabe. O que é a produção para nós aqui? Então, a gente viu, né, que o processo produtivo, né, é uma coisa e a produção, né, a entrega de um produto vai nos gerar aí, né, um elemento que vai nos permitir estar ou não, né, dentro de um mercado de trabalho. Quando nós temos esta ferramenta, né, de gestão para esse processo, chamamos então de gestão da produção, que significa, né, que nós temos uma atividade aí de gerenciamento de recursos escassos, né, ou de processos que produzem e entregam somente um produto, gente. O que mais, além de um produto, né, que a produção entrega a um cliente? O serviço também, não? O serviço também, né? Isso é importante estar bem elencado aqui na nossa memória, porque com o que vamos falar hoje, né, faz-se necessário a gente compreender que nós não somos só entregadores, né, de um produto, ou seja, aquele, né, que a gente observa ali através de um dimensional. Não. Nós podemos ainda ser gestores, né, e gestores apenas de serviços, né, que também é uma entrega de uma maneira, né, diferenciada, mas que ainda assim pode contentar ou desagradar alguém que é nosso cliente. Então, por isso, né, que a gente verifica que a produção, né, vai ser aí uma linha, né, que nós chamamos uma linha tênue, imaginária, né, vamos dizer assim, que nos permite fazer com que a gente tenha, né, um costume sequencial, né, para que se possa, então, ter, através das técnicas, o desenvolvimento tanto, né, de um produto quanto desse serviço. Bom, nós vimos que para a gente ter uma produção efetivamente, e para essa entrega acontecer, né, no final dessa linha, né, da produção, nós temos já que trabalhar com outros setores, como, por exemplo, né, o marketing, o setor de RH, o setor financeiro, né, que nós vimos ontem, o contábil. Então, são o compras, né, são setores que vão ser o suporte, né, que vão estar aí de mãos dadas, digamos, né, com a linha de produção, porque uma coisa, né, vai inexistir sem outra. Então, tem que haver uma simbiose entre eles, a fim de que se obtenha o sucesso. Então, por isso que ontem, né, depois do que nós conversamos a respeito desse assunto, a gente verificou que existe dois tipos de responsabilidade para o gestor.
de produção, que são essas responsabilidades, as diretas, né, que nós começamos a conversar, e as indiretas. Gente, o que seria algo direto? O que é uma responsabilidade considerada direta? Seria o contato em primeira mão. Isso, né? Então, o gestor que tem a responsabilidade direta, né, pelo setor da produção, ele entende, né, o objetivo daquela linha da qual ele dirige, né? E ele vai, então, fazer a busca da onde ele precisa chegar. O gestor, nesta etapa, né, da responsabilidade direta, ele é praticamente o empreendedor, porque isso, se vocês notarem, é uma característica, né, do empreendedor, que nem nós já estudamos. Ou seja, aquele que tem que se preocupar em fazer a verificação de onde está e de onde precisa chegar com aquele processo todo que ele tem ali, né, em suas mãos. Bom, fora isso, essa pessoa que tem a responsabilidade direta, né? Ou seja, aquela que depende, né, das atitudes e das ações que ele vai tomar, ele precisa ter também um gerenciamento de uma estratégia de produção. Ou seja, ele precisa deixar bem esclarecido para nós que somos ali, né, seus subordinados, digamos assim, que nós temos que chegar em algum ponto e que para isso a gente precisa seguir tais roteiros, por exemplo, dentro da fábrica. Ou seja, seguirmos este roteiro, alcançarmos diariamente os objetivos, né, a fim de que no final do mês nós tenhamos aquela soma, né, que considera-se importante para definir que a produção foi eficaz, atendeu, né, aquilo que a gente está acostumado a vender. E também esse gestor, com a sua responsabilidade direta, né, ele precisa ter tudo isso planilhado, concordam? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, e ele precisa ser, né, um bom apontador, eu diria, né? Ou seja, ele precisa verificar o porquê baixou a produção em algum momento, qual a estratégia que ele vai utilizar, né, para dar um ânimo, né, à sua equipe, para dar um up aí, né, na linha de produção, mas para isso ele vai precisar ter aí, né, números que indiquem que ele está indo medianamente bem, né, ou que ele baixou a produção ou não. E também ser um ótimo observador. Novamente, gente, nós temos aqui não mais um gestor de produção, mas um empreendedor, um líder nato, concordam? Porque a pessoa, para conseguir ter essas características, né, e esse feeling de observação, ele tem que ter, né, a ideia de saber muito bem aonde precisa chegar e fazer todas as averiguações, né, observações aí no cotidiano, né, das pessoas, para que ele possa, então, identificar aonde está o problema. Outra questão, né, que é considerada uma responsabilidade direta para esse gestor, seria a elaboração de um projeto, né, de produtos, serviços, né, processamento aí de produtos que defina, né, uma forma física, o aspecto, né, a composição desse serviço e desses processos que ele tem a obrigação de fazer a entrega. O que é isso na prática? O que vocês acham? Aceito sugestões. Como é que é? O que tu quer saber? Ele precisa, é uma função, né, desse gestor de produção, ele elaborar, né, um plano, um projeto, o modo como ele vai fazer a entrega desse produto dele. O que é isso na prática? Planejamento. Um planejamento. Então, ele verifica, né, que não é adequado determinado... Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Aqueles lápis que criança usa para pintura, os giz de cera. É uma produção bem artesanal, eu diria, né? Fácil de ser realizada,
Mas aí nota-se, né, que o lápis, aquele giz, né, de cera no tamanho convencional, não é muito prudente para crianças aí de 3 anos até 5 anos, né, educação infantil, por exemplo. O que significa isso? Que a minha linha de produção também vai precisar atender. Então, isso, né, significa ele ter aí um projeto destinado para cada público, sendo que ele entrega o mesmo produto. Ele fornece giz de cera, concordam? Sim. Sim, né? Então, a gente nota que a questão do estudo ergonômico das pessoas, né, das crianças, enfim, ele vai sempre evoluindo, né? E eu citei esse exemplo porque eu vi a evolução desse tipo de produto, por exemplo, com respeito às minhas meninas, né? Tenho 2 crianças, uma já está mocinha e outra ainda é pequena, coisas que são solicitadas agora num tamanho mais apropriado que há 10 anos atrás eu não via essa preocupação, por exemplo, na escola. É porque não existia? É porque não era difundido, né? Não havia, mas agora está sendo notado isso, que aumenta o desempenho de aprendizado. Então, isso, né, é ter uma linha de produção com uma responsabilidade direta, para quê? Para identificar como que o meu mercado está se comportando. O que as pessoas estão lendo, estão vendo em outros pontos aí, né, do planeta, que querem colocar em prática aqui, porque otimiza o processo. Nesse exemplo que eu citei, otimiza a aprendizagem, né? Desenvolve melhor a coordenação motora, por exemplo. No caso, esse teu exemplo entra em pesquisa de... Pô, fugiu a palavra agora. Pesquisa de... Me fugiu a palavra. Tá agora na cabeça. Pesquisa de mercado, isso. Pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado. Esse exemplo, né? Vocês, acho que alguns aí têm crianças pequenas, né? E a gente nota mesmo que para coordenação motora, né? A questão da tesoura um pouco menor, né? De ter aí réguas, lápis, né? Até com designer ali, não sei se alguém já notou, esses da empresa Faber-Castell mesmo, eles têm um certo designer mesmo no lápis, né? De pintura, que a gente vê que é muito eficiente. A pega da criança é muito melhor. Então, gente, isso é o que o Milton falou, uma pesquisa de mercado. Aonde que meu público está gastando mais e aonde, né? Por exemplo, se eu trabalho diretamente para a criança, onde que os pais estão investindo mais? Então, isso, né, é um gestor de produção ativo. Por quê? Porque ele está cumprindo muito bem o papel dele. Qual é o papel dele? Auxiliar o empreendedor. Porque existe o empreendedor, né? O dono, vamos dizer, da ideia e da empresa, né? Mas ele tem que ter as pessoas certas, porque nós já trabalhamos aqui antes e já vimos, né, que essas pessoas não podem trabalhar e executar um processo sozinhas. Elas precisam de pessoas coringas, né? Que tenham aí as mesmas ideias para frente, né? Avante do tempo, assim como ele. Então, são modo, né, de um gestor trabalhar aí, né, as suas responsabilidades diretas. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Tudo que for responsabilidade direta de um gestor de produção é aquelas que envolve aí, né, o processo dele com respeito à produção, que é o processo, né, neste caso, por exemplo, estudado, que é o que ele está trabalhando. Então, tudo que for melhorar o desempenho da sua cadeia produtiva, né, do seu setor, então ele vai estar aí trabalhando, né, se empenhando de levar essas informações para os superiores, né, para o empreendedor, quem sabe, né, para fim de melhorar então esse processo, otimizar. Às vezes, otimizar o processo significa que eu vou aumentá-lo? Não, tu vai deixar ele mais efetivo, né? Exatamente. Não significa que eu estou aumentando a produção e que eu consegui, com essa minha ideia, captar novos clientes para o aumento da produção. Não.
é bem o exemplo simplista, né, que eu citei aqui com vocês, do lápis, né, ergonomicamente melhor adaptável para o desenvolvimento de coordenação motora fina de uma criança. A compra dele vai mudar alguma coisa no final do ano, quando a criança sair daquela primeira escola para um outro nível? Efetivamente não, ela vai ter que cursar o ano inteiro. Mas, daqui a pouco, né, ela tem uma pega aí até o meio do ano, quando que ela teria, né, uma pega daquele jeito lá no final? Então, é uma otimização, né? É um lucro dentro do processo otimizado e menos exaustivo aí para quem está participando dele. Bom, e as responsabilidades indiretas? O que seria? O que vocês acham? Indireta seria da equipe dele? O que depende da equipe dele desenvolver? Também, né? A equipe, por si só, vai ter a sua responsabilidade, né, dentro do processo de gestão, de uma maneira indireta, né, desempenhando bem o seu trabalho, auxiliando, ajudando o gestor a ver coisas que ele não está, né, dando informações, enfim. Mas a do gestor, né, como responsabilidade indireta, a gente pode citar quando ele está ali tentando auxiliar outros setores da fábrica. Neste estudo que nós estamos fazendo hoje, estamos falando da produção, então estamos falando daquela pessoa que está ali de responsável do processo produtivo da fábrica. Mas existem outros gestores, né? Sim, eu estava pensando em gestor setorizado e não no amplo. Exato. Então, como o Pablo está falando, o gestor setorizado, né? Existem gestores lá para a parte de compras, né? Existe uma gestão disso. Existem, né, lá a equipe de projeto, que vai melhorar o designer do produto, aplicar, né, na matéria-prima, enfim, desse produto, algo inovador que já esteja aí no mercado, né? Vai passar informações para esse gestor. Cabe a ele, né, como responsabilidade indireta, de dizer, por exemplo, nesse caso, né, de um projeto inovador, né, de uma mudança, por exemplo, na matéria-prima aí do produto. Cabe a ele dizer se ficou bem desempenhado ou não o projeto, se aumentou o processo produtivo, né, em tempo, ou atenuou de fato, o que ele enxergou dentro desse processo de produção. Então, ele vai ter função, basicamente, né, de modo indireto, informar outras áreas da organização sobre observações que ele faça, né, através do seu prisma, né? Ou sobre oportunidades, né? Ou então restrições que estejam aí correlacionadas àquela entrega do produto ou do serviço que a fábrica, né, está aí desempenhando. Ele também tem como responsabilidade indireta discutir com essas demais áreas, né, sobre planos de produção e os outros planos, né, que os demais possam ter para que isso ocorra aí de um benefício geral. Ou seja, gente, novamente a gente volta para o início, né, do assunto da disciplina gestão, que para que o empreendedor tenha sucesso, ele precisa de uma equipe de sucesso. Ele não pode ter a Viviane como gestor, sei lá, da parte contábil, que pensa de um jeito, que quer atenuar custos, né, botando matéria-prima ruim, por exemplo, ou de terceira linha, com o Pablo pensando lá no processo produtivo que ele tem certeza que a de primeira linha fica melhor, com o Milton imaginando outra coisa. Todos querem a fábrica funcionando, mas cada um está pensando de um jeito. Então, a função dos gestores, né, e principalmente o da produção, que é aquele que libera a finalização da ideia de todos, né, é a de ver se nós estamos obtendo sucesso de fato naquilo que a gente está produzindo. Então, eu diria que a responsabilidade indireta dele, né, é de alertar os outros, é de chamar os outros, né, para reuniões, né, para conversas,
mostrar, né, o que está havendo mesmo e para ver se os seus produtos, né, se o produto final aí da fábrica está realmente de acordo, né, com a necessidade que a gente julga lá para os clientes. Ok? Ok. Vamos tentar fazer uma conversa, né? Porque senão eu falo. E vocês ficam aí exaustos. Bom, o que a gente precisa entender também dentro desse processo aí de produção? Que nós temos um sistema de produção e de operações. O que é isso, gente? O que é a gente ter um sistema aí de produção e de operação? O que vocês acham? Primeiro, a gente precisa entender para que haja uma produção e uma operação existindo, eu preciso ter entrada e saída, né? De bens e de serviços, correto? Correto. Correto. Então, né, esse sistema de produção e operação, né, nós temos aí características que determinam como que cada local, né, como que cada empresa se organiza, né, para ter o seu gerenciamento de acordo com esse modelo. Então, vocês já viram falar do modelo de transformação input e output? Sim ou não? Eu já ouvi falar, mas não sei, não me lembro o que era. Então, é justamente essa ideia, né? Receber entradas, input, e transformá-las em saídas. Correto? Ou seja, dentro do meu processo produtivo, eu vou ter um processo que considere receber inputs, né? Entradas, que vão ganhar valor dentro do meu processo de produção e vão sair da minha fábrica. Mas aí eu pergunto para vocês, é só um produto que eu agrego valor ou não? Não. Não. O modelo, né, de transformação, que a gente chama, né, ou seja, de entradas e de saídas, ele está fundamentado, né, embasado na operação de produzir um bem pode ser esta caneta, pode ser o mouse, né, do computador, não importa. Ou um serviço, né? E aí, então, isso é transformado e sai, né, na modalidade aí valorizado, né? Seja o bem ou seja o serviço. Então, como é que eu posso ter esses recursos de transformação? Exemplos do que pode ser considerado? Eu posso dizer que um recurso de transformação, por exemplo, como materiais, informações, né, consumidores, isso pode entrar dentro da minha fábrica, ser transformado e eu entregar de volta um bem e um serviço? Seria, no caso, tu transformar uma matéria-prima em produto final, é isso? Exato. Então, eu posso ter um recolhimento de insumos, né? Eu recebo celulose, por exemplo, eu transformo isso em quê? Em quê, meus técnicos? Sumiram da aula.
Mas eu não acredito. Em que, Milton? Eu estou aqui vivendo, só que eu estou em deslocamento para casa, por isso que eu não estou respondendo. Estou dirigindo até. Eu citei o exemplo da celulose. Chega na minha empresa e sai o quê? Papel. Papel. Papel, borracha. Perfeito, gente. Perfeito, né? Sair da celulose. Exato. Isso nós vimos lá em tecnologia dos materiais, né? Em ensaios, enfim. Então, é uma maneira, né? De nós termos aí um material, né? Um insumo, uma matéria-prima, que foi dentro do processo de produção transformado em um bem. As metalúrgicas, né? Recebem lá o aço e mandam para as concessionárias um veículo, por exemplo. Isso foi um bem, né? E tantas outras coisas que nós podemos aí transformar. Um exemplo de transformação de serviço, e não mais de bem. Pode ser um serviço de armazenagem, receber grãos, estocar e exportar? Pode ser um serviço de armazenagem, muito bem sacado, né? O que é nosso cotidiano, principalmente na nossa cidade aqui, né? Recebe-se ali os grãos, armazena-se, depois escoa essa produção. Outras empresas aí transportadoras, né, que nós temos também aqui bastante perto ali do nosso porto, recebem aí de empresas de fertilizantes, por exemplo, né, os seus produtos, ficam nos seus armazéns e vão recebendo ali, né, caminhões, enfim, que vão sendo enchidos, né, com esses produtos, e a empresa produz alguma coisa? Produz, mas não na forma tangível, né, de bem, mas sim de serviço. Então, isso ainda assim é um processo de produção, ainda assim, né, é um processo de transformação. Ou seja, entrou, né, teve uma entrada, transformou-se em outra ideia, né, e foi lá uma saída. Inclusive com essas empresas aí de armazenagem, né, como o Milton citou e como eu falei das transportadoras. Bom, então, dentro disso, né, tem o que é um sistema considerado tangível e tem o intangível. Qual é a diferença para os dois? O que tu achas, Milton? Tangível, intangível? Não tenho muita ideia não, velho. Algo tangível é o quê? Seria aceitável? Viável? Pode ser tangível. A gente ainda assim enxerga, né? Sim. É tangível. Intangível, né? Algo que não está no acesso, diríamos. Ou seja, então, para processos de manufatura, o que é manufatura, gente? Para não ficar dúvida de que possa ter alguém perdido. Estou aguardando a resposta. Manufatura é as notas emitidas, não é? De trabalho ou de produto. É uma produção em série, né? Com repetições. Essa é a ideia de manufatura dentro, né, da nossa linguagem aqui de gestão, né? Administrativamente falando. Então, uma manufatura é isso. Então, para entradas, né, para inputs de manufatura, né? Ou seja, as saídas vão ser tangíveis. Por que a gente diz que as saídas são tangíveis? Porque nós temos uma transformação física. O que significa isso? O exemplo que eu dei, né? Aquele do veículo, por exemplo. Entrou lá
Aço, né? E a empresa siderúrgica entregou um automóvel. Isso é uma saída tangível? Sim. Sim. O cliente, né, e a empresa enxergou um processo de fabricação em série, né, com repetições, e enxergou o produto. Então, foi entregue um produto, né? Houve uma transformação física, que nem nós chamamos. Então, isso, né, é uma entrada com uma saída, né, tangível. E nos sistemas intangíveis, o que pode ser? Pode falar, Milton. Acho que tu Não, eu ia, mas aí só eu falo. Não, os outros não estão na aula, só tu e o Pablo, então vai ser fácil a chamada hoje. Seria aquele o outro exemplo que tu deu de não ter processo, só o fornecer o serviço, né? Exatamente. Então, a ideia do tangível é aquele que eu entrego um produto e que eu não preciso ter o meu consumidor lá dentro. Concordas comigo? Sim. Sim, né? Eu vou produzir 10 automóveis esse mês e vou mandar para as concessionárias. Ponto. Eu não preciso estar certa que o meu consumidor final, por exemplo, é o Pablo ou é a Viviane. Não, não é necessário isso para mim. Eu sei que o meu mercado vai absorver esse produto pelos índices, né, aqueles que eu comentava para vocês que o bom gestor, né, o bom empreendedor ele tem, ele sabe o quanto ele tem que produzir para abastecer o mercado e ele faz isso. Então ele entrega um produto tangível, né, um produto acabado com uma dimensional, eu diria, né, e que o consumidor não participou em nada no processo. Para o intangível, que é aquele que eu não entrego um produto, porque o intangível é isso. Eu não vejo um produto pronto, como essa caneta, por exemplo. É como se eu estivesse entregando um serviço. O meu consumidor, neste caso, precisa estar desde o início do processo de produção. Por que, eu pergunto? No intangível, tu fala, velho. Isso. Por quê? Porque tu, no caso, tem que trabalhar já com um objetivo, né? No caso, uma meta ou uma coisa do tipo. Exatamente. Eu vi agora, minutos atrás, o Pablo entrando no posto de gasolina. Depois ele confirma se eu verifiquei certo. Isso mesmo, né? Ele foi à busca de um produto ou de um serviço? Foi de um produto necessário. Os Isso. dois, na verdade. Os dois. Em tese, os dois. Porém, o posto está fornecendo um serviço para ele. Por que a gente diz que é um serviço, apesar dele entregar um produto para o Pablo? E por que é intangível esse exemplo? Por causa que é o fornecimento e ele tem que, no caso, conferir o que é entregue, né? Perfeito, Milton. Entendeste bem a ideia. Porque é um fornecimento. O posto de combustível, ele vai ter ali nos tanques o combustível. O diesel, né? Aquele mais específico aí para... Tem duas modalidades, né? Para caminhões mais novos, não entendo muito bem, mas enfim, né? Ele vai ter os combustíveis convencionais e vai estar ali. Para o posto de gasolina, independe, né? Se é o Pablo, o Bruno, o Milton, a Viviane que estão indo lá. Eles vão ter aquele produto para fornecer. E nós vamos buscar o produto de acordo com a nossa necessidade. Então, o posto de gasolina depende de que alguém vá até eles para que o processo de produção deles aconteça na forma de distribuição de serviço.
Um outro exemplo que vocês podem me citar disso? Disso seria, no caso, vou trazendo para a nossa área, não, eu ia te dar o exemplo do outro, confundi. Pode falar. Uma farmácia, um supermercado? Uma Oi? farmácia, um supermercado, eles vão estar lá, eles estão estabelecidos ali. Mas eles só vão ter como desempenhar o seu processo de produção na entrega do serviço se nós entrarmos lá. A mesma coisa um hospital, né? Que esse é o exemplo até que vocês têm lá na apostila de vocês. Então, o hospital está sempre pronto para receber pacientes, mas o serviço em si só vai acontecer quando alguém chegar com algum problema, passando mal, acidentado. Então, independente, né, do tipo de serviço, a pessoa, né, no caso do hospital, o paciente que vai dar toda a movimentação para que aconteça, né? Então, isso é um exemplo de uma entrada e de uma saída, né, intangível. Ou seja... Oi? E no caso, Quem falou? prestador de serviço, o Pablo falou. Tá, Um Pablo. prestador de serviço se enquadraria como? Mesma situação que o supermercado? A mesma ou gasolina? situação. A mesma situação. O meu caso, por exemplo, né? Eu tenho que entregar um serviço para as pessoas, né? Isso que eu faço o tempo inteiro. Por que que eu diria que é intangível? Porque se eu não receber uma ligação, se ninguém aparecer na minha porta, né? Eu tenho como vender meu produto? Teoricamente, não. Se alguém não procurar, não for buscar. Teoricamente, não. Eu tenho um processo de produção diferenciado quando eu sento aqui à noite, né, e trabalho para a GP Machado. Ainda assim, nós, como escola GP Machado, né, estamos entregando um serviço. Só existe aula de gestão hoje, dia 15, né, às 19 horas, se os alunos que aqui estão presentes participarem. Então, isso é algo intangível, só acontece no momento que as duas pessoas, né, que os dois lados cruzam-se para isso. Ainda no meu caso, né, eu sou funcionário de uma empresa. Toda manhã, todos os dias de manhã eu cumpro horário. Lá, eu estou participando de um processo de produção diferente, mas à tarde, quando eu trabalho por minha conta, eu dependo que as pessoas cheguem, né, até mim e me peçam projetos, execuções de residência. Então, isso é algo intangível. Depois de um certo tempo, né, ficou gradativo essa sequência, eu já sei, mais ou menos, né, a média de produção que eu tenho mensal. Já faço isso há muitos anos. Mas, no primeiro momento, no primeiro instante, quando eu iniciei com isso, eu não tinha essa ideia. Então, isso era algo intangível para mim. E continua sendo, né, dentro da nossa classificação, né, sob esses dois pontos de vista, porque ainda assim eu dependo, né, de que alguém venha a mim para esse momento. Até aí tudo bem? Concordam? Concordo. O Milton botou uma observação ali, professora, que ele caiu a internet, tentando voltar. Ah, não vi, tá. 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 Beleza, então. Bom, o que mais a gente precisa entender? Que dentro desses processos, né, de recursos aí de transformação, ou seja, quando a gente tem a entrada, né, dentro da nossa produção, a gente vai ter essa transformação, né, e elas vão agir diretamente aí com os nossos recursos transformados, sejam eles materiais, dentro de informações, né, marketing, clientes, enfim, não importa, né, qual o ramo aí que nós estamos propostos a trabalhar, eles são transformados pela produção, ou seja, pela realização, né, do bem ou do serviço. Então, nesse sentido,
a gente pode dizer que nós vamos ter aí um meio de processo, né, de materiais. O que seria o processamento disso? Aguardando sugestões, continuo. Então, material, tudo aquilo que a gente falou, né? Manufatura, né? Exemplos, né? O que é a manufatura? Voltando, é aquele processo, né, de produção em série que a gente tem. Então, desse a gente precisa da matéria-prima, transforma essa matéria-prima e entrega ela como um bem, né, com dimensional, com características peculiares, né, de acordo com o que os clientes estão buscando a comprar. Ainda dentro, né, da classificação aí de processo material, né, armazéns, serviços postais, empresas de transporte rodoviário, né? Então, isso eu preciso entregar algo, aquilo que as pessoas enxergam, né, para que elas entendam o que está acontecendo o serviço. Bom, um outro processo, agora com respeito a informações. Quem seriam, né, classificados dentro desse processo? Seriam os meios de notícia, rádio, televisão, as coisas assim, Isso, ou né? não, Então, a não gente pode relacionado a isso? fazer a transformação do nosso processo de produção, né? Através de informações. Então, aqueles profissionais aí, contadores, né? Bancos, empresas de pesquisa, analistas financeiros, né? Tudo isso existe para quê? Para gerar dados e gerar informações dentro da cadeia produtiva. Então, estão classificados lá como informações, né? Serviço de notícias aí, que nem o Pablo falou, então, marketing, né? Tudo aquilo que dá dados para as pessoas entenderem são, sim, serviços, né? Que foram transformados, sim, né? E estão catalogados lá como informações. E os clientes consumidores? Que ainda vão ter relações diretas com o input, né? Ou seja, com as entradas. Quem nós podíamos classificar? Então, são setores aí, né, que ainda assim têm um processo de produção, de transformação, né, considerados lá aqueles que os clientes têm que ir até o local, como cabeleireiros, né, hotéis, transporte rápido, né, ainda assim as pessoas precisam ir. Teatro, por exemplo, também é considerado, né, é um serviço, é uma entrega de um serviço, mas que as pessoas têm que estar, né? Os clientes, eles têm que chegarem naquele ambiente. Bom, ainda dentro disso, o que a gente precisa atentar? Que as saídas, né? Ou seja, aquele processo já transformado e entregue, nós já vimos que elas vão ser tangíveis ou intangíveis, né? As tangíveis, quem são? Isso eu estou falando porque nós temos uma classificação para essas saídas. Como que nós podemos classificá-las? Então, que nem nós já falamos há pouco. Espera aí, gente, que tem alguém tentando acessar. Então, essas saídas, elas vão ter características de tangibilidade, né? De estoque, de simultaneidade, de contato direto aí com o cliente, de qualidade. Então, dentro do tangível, o que a gente tem que levar em conta? Quem é os tangíveis? É os bens ou é os serviços?
Os bens. Os bens, né? Os bens. Os bens vão ser tangíveis. A gente tem um físico, né? A gente tem aí um aspecto e uma entrega para as pessoas de algo, né? De um produto. Algo que vai ser utilitário. E os serviços vão ser classificados, né? Como uma saída intangível. Então, a gente espera que aconteça, né? Vai lá, verifica, né, o serviço, escolhe fazer aquele serviço, mas as pessoas não têm aí como avaliar ainda, né, esse serviço. Uma vez ele realizado, tu consegue ver, né, que ficou adequado ou não, mas tu não enxerga nenhum produto, tu paga sem saber ainda se isso está, né, estabelecido ou não. Bom, e a questão da classificação, né, das saídas como estocabilidade, o que significa? O que vocês acham? Ai, gente, eu não sei se vocês escutam um barulho, mas para mim... Estão escutando? Os latidos? É, uns latidos, uns ruídos, e me atrapalhou um pouco a minha... O que significa, gente, a nossa saída classificada com respeito à estocabilidade? Os bens, eles são estocáveis ou não? Sim. Sim, né? Os serviços? Não, né? Então, eu posso ter, sim, uma classificação, né, para os meus produtos, né, como saída, né, para a saída deles de dentro do processo de produção, né, quanto ao que eu posso estocar e o que eu não posso estocar. Bom, estamos entrando aqui em conceitos como, por exemplo, né, do gênero alimentício, né, das empresas com essa característica. Sabemos, né, que para a questão da estocabilidade precisa ter outros fatores aí, né, a serem levados em conta, que nós não estamos nos focando aqui, correto? Isso é uma classificação... Teria que ser... Isso, teria que ser perecível, no caso. Exato. Assim. Então, os bens, né, eles são, em tese, eles são estocáveis, sabemos disso, mas com características peculiares, né, inerentes a cada um. Que nem hoje eu assisti eu já não lembro se eu assisti ou se eu li, porque eu assisto e leio, e aí eu não lembro bem para não querer mentir para vocês. Mas, enfim, eu vi uma notícia a respeito de vacinas, né? 125 doses de uma câmara, né, que deu algum problema aí no resfriamento, enfim, que eles estavam vendo o que fariam com as vacinas. O que significa isso? Pode ser usado? Eu não sei se ela tiver a característica de retornar para a origem, né, para a fábrica e remanipular ela. Isso mesmo. Então, de quem faz parte essa resposta? Quem tem que ter esse plano de ação aí para definir essas respostas? O gestor da produção. Ele sabe o que usou, ele sabe o processo dele e ele tem um plano B quando dá algum problema, né, no processamento daquela manufatura, né? Porque uma vacina é uma manufatura, em outras palavras, pega um insumo, né, e vai sendo aí sendo feito sequências, né, daquilo tal qual igual à primeira. Então, nós não sabemos, né? Em tese, esse tipo de produto pode ser estocado, pode ser transportado, né? Ele tem aí uma vida útil, né, de X tempo, X meses, né, para estar aí armazenados em temperatura de refrigeração, né, a tantos graus aí. Então, cabe ao gestor identificar isso. Só estou comentando isso para firmarmos, né, a ideia, para focarmos aí que a gente sabe que o estoque vai depender, né, do que nós estamos estocando. Vou estocar sapatos? Beleza, posso estocar sim por um ano, né, quantos forem necessários, né, mas alimentos já não é bem assim, outros tipos de materiais também não. Outra característica, né, das nossas saídas dentro do processo, né, de finalização da produção seria a questão do transporte. Os bens físicos, eles podem ser
transportados, né? Porém, os serviços, não. Então, mostrando que a primeira característica, né, a primeira versão, digamos, né, que a gente tem que ter em mente, né, depois do nosso processo de produção concluído, que é a tangibilidade, né, se é tangível ou intangível, ela determina praticamente todas as outras características, se vocês forem analisar. Então, tudo que for intangível, né, não tem estoque, não tem transporte, muitas vezes não vai ter a simultaneidade. O que é a simultaneidade? Outra característica do processo de produção. O que vocês acham que é? No caso, fazer mais de um processo ao mesmo tempo. Isso, então é uma linha, né, de produção que nós tínhamos falado até no início da aula, né? Então, a simultaneidade é aquilo que eu tenho, né, aquela sequência em série que eu tenho, né, aquele número X, né, aquele volume que eu tenho de material sendo produzido com uma determinada frequência. Então, a gente diz que é a razão, né, de quantos numa fração de tempo e que o meu cliente não está vendo, né? Correto? Então, ele acontece, esse processo da produção, antes, né, que o meu cliente saiba que ocorreu. Então, por exemplo, a caneta, né, que a gente usa aí diariamente. Eu lembro de que eu preciso comprar uma caneta, normalmente quando essa aqui finda, né, a tinta. Não é uma coisa que nós, consumidores, tenha, às vezes, um estoque, né, dentro de casa. A gente tem uma ou duas, né? Vai na papelaria lá e compra um certo número e tem aí por um X tempo. Aí se dá conta de que não tem mais. Então, mostrando, né, que a simultaneidade do processo produtivo, ela precisa acontecer mesmo que o cliente não tenha pensado em comprar, né, aquele item. Outros exemplos que a gente pode ter aí, que acontece uma produção simultânea e o cliente, né, nem sabe o que está acontecendo. Quase tudo, né, gente? Por exemplo, a TV, né, da residência aí da gente danificou, estragou, queimou, avariou, enfim. O que a gente faz? Vai na loja. Enquanto consumidores, a gente pode passar 10 vezes, 15, né, na frente de uma loja qualquer e enxergar várias televisões. Aquilo pode ser até um objeto de consumo, né, da gente. Ah, um dia eu vou comprar, um dia eu vou fazer, né? Mas a gente faz isso de fato quando necessita, quando vê a necessidade da mudança, né, por algum motivo. Mas o processo produtivo aconteceu simultaneamente à nossa ideia. Então, isso é uma outra característica, né, que a gente tem aí para se alencar, né, dentro desse modelo de entrada e saída, né, de um produto transformado. Bom, outra característica... Pode falar, Pablo. Ele acontece involuntariamente à tua necessidade. Mais ou menos isso. Mais ou menos né? isso. Isso. Se tu precisar ou não, ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Outro exemplo que a gente pode ter